Boa noite, boa noite a todos e a todas que estão neste 2 de junho, mês de junho que começando, mês do meio ambiente. No sábado a gente celebra aí o Dia do Meio Ambiente, uma data super importante que celebra a força da natureza, a necessidade cada vez mais urgente de nos posicionarmos e termos atitudes positivas em relação ao meio ambiente. Esse é um preâmbulo, porque hoje eu vou falar, na verdade, sobre liderança e liderança feminina. Sejam todas bem-vindas e eu já vou aqui aproveitar e chamar uma pessoa super especial. Bem-vinda a todas as amigas, amigos, todos são bem-vindos. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Oi, boa noite, Bianca. Boa noite, Lisiane. Tudo bem? Tudo bem. Que ótimo, vou ajeitar bem aqui. Sabe quando a gente divide a câmera, a gente tem que sempre dar uma ajustadinha, né? Sim. Essas são as questões do ao vivo, né? Que maravilha te receber aqui. Igualmente, um prazer estar aqui contigo. Depois de muito tempo que a gente não se vê presencialmente, então a Bianca, só para vocês saberem, vai participar dessa live agora comigo, falando então sobre liderança feminina, como eu estava falando. E a gente agradece a presença de todas as pessoas que vão entrando à medida que podem. E a gente resolveu, né, Bianca, trazer esse tema porque é um tema super atual. E eu sempre digo, é um tema que impacta a nossa vida. Ó, o Luciano aí, teu parceiro. Também grande líder da RBS, também tá aí, um grande líder. O Donádio, Antônio Donádio. Mas o Donádio, que orgulho recebê-lo, prazer, Donádio, uma pessoa fantástica. Ele é um inspirador demais, né? Mas é um líder maravilhoso. Isso é tão bom. A gente falava sobre essa questão da liderança, o quanto essa temática está em voga, está atual, e é para lá de necessária, porque a gente precisa o tempo inteiro assumir posições de liderança na nossa vida. Muitas vezes até a gente, digamos assim, acha que a gente não tem uma posição de liderança, porque isso não tem a ver com cargo, mas a gente acaba tendo essa posição de liderança influenciando as outras pessoas. Eu estou percebendo muito isso na minha vida, sabe, Bianca? Porque dessa mudança toda que eu fiz de carreira e tal, há já quase 2 anos praticamente, 2 anos já, eu atuando como influenciadora, eu percebo o quão a gente lidera e influencia as pessoas, e aí entrou naquela questão que a gente conversava, vamos combinar a live. Primeiro eu tenho que conseguir liderar a mim mesma. Então, bem-vinda e te apresenta para esse público que está chegando aí, para esses amigos e amigas. Obrigada, Lisa. Já vi que tem bastante amigos aqui, já vi a Kelly, o Luciano, como tu falaste, né? Então, tem bastante gente aí do coração, amigos do coração. Me apresentando, então, tu falaste agora que tu mudou, né? Há 2 anos, eu mudei há 4 anos, então eu fiz uma transição de carreira, comecei a empreender, né? Contando a minha história, me apresentando de trás para frente, então eu empreendo há 4 anos na Bianca Criativa, marketing e terapia de negócios, sou publicitária, sou mestre em gestão estratégica das organizações, sou também especialista em gestão de marketing com ênfase em vendas e também especialista em gestão com pessoas. E eu gosto de dizer sempre que essa minha atuação hoje na minha empresa, né, é possível pela minha trajetória, não só pelos estudos, mas também pela essa minha experiência de 20 anos, né, 21 anos de profissão, tanto em cargos, desses 21 anos, 15 são em liderança, né? Então, a liderança é algo assim que contagia muito, é algo bem como tu está
falando é para todo mundo, né? A gente não precisa ter um cargo para liderar, porque a liderança é muito mais a questão de tu influenciar as pessoas, de tu levar as tuas ideias. Então, e ela sim, ela começa então por a gente, né? É pela gente, é pela autoliderança. E aí é o grande desafio, né, Bianca? Porque a gente fazer a liderança, em primeiro lugar, da gente, das escolhas. Eu até falava no story ali. Imagina assim um tabuleiro de xadrez, onde vamos nos colocar então como rainhas nesse tabuleiro. A rainha é uma peça-chave nesse jogo. E todas aquelas peças que estão ali, elas fazem parte do jogo. E nós que atuamos em diferentes funções, começando então pela autoliderança conosco, das escolhas que a gente vai fazer, da família que a gente vai formar, da parceria que a gente vai ter na vida, do trabalho que a gente vai escolher na nossa profissão, nosso papel social, o nosso papel também enquanto seres humanos que têm empatia pelos outros. Hoje a gente está vivendo um momento super importante de se exercitar a empatia. A gente está vendo um universo, digamos assim, um terreno fértil para as pessoas se posicionarem frente a tudo. Então é muito bacana que a gente tenha essa postura de liderança. E a gente pode exercitar isso. A gente falava aqui sobre as nossas experiências, né? Você tem uma experiência super legal em diferentes negócios, publicitária, enfim. Eu, como jornalista, tive que, primeiro como educadora, e depois como jornalista, eu tive que quebrar muitas barreiras realmente. Eu estava vendo antes, tem tantos amigos aqui, Thiago Link, Elisa Meninho, estou vendo gente de todo o Rio Grande do Sul entrando aí, que coisa mais boa. Legal. A Eventos, grande amiga. Então, assim, é muito bacana pensar essas questões justamente para a gente se posicionar. E aí eu estava vendo uma coisa que eu achei muito legal, que é o papel feminino. Rafael, aí amigo de São Paulo, eterno colega de profissão, amigo, tudo de bom. E eu via a narração, eu achei fantástico. Opa, disse meu marido, tá vendo o jogo de futebol aí? Uma narradora feminina, uma narradora mulher, que está quebrando essa barreira, né? Muito legal, o nome dela é Renata Silveira, um vozeirão. E narrando junto com os colegas ali, os outros comentaristas, né? E ela se saindo assim super bem. Então, eu acho isso tão motivador, porque a gente sabe que a gente tem uma caminhada grande ainda, né? Muito grande. Mas isso é muito motivador, Bianca, para a gente acreditar e pensar que a gente se coloca como papel de protagonista e parceiro dos nossos colegas homens. Parceiro, sempre é uma parceria, né? Eu sempre gostei, até na própria questão de equipe, né? Equilibrar, né? O número de homens e mulheres, porque eu vejo que essa união, ela só tende a fortalecer. Nós somos diferentes e cada um respeitando, né, o papel do outro, a gente tenha muito a criar juntos. Então, assim, é uma mescla que dá muito certo. Eu acho que é muito bacana a gente falar nisso, né? Essa parceria com o mundo masculino também, né? Não, nosso tema é a liderança feminina, mas no sentido de a gente olhar, né, as mulheres, enfim, que estão na liderança, inspirar outras mulheres, mas é bacana a gente ver também essa questão da parceria, né, com os homens. Então, a gente estava até falando, né, do próprio Donardi, foi um grande líder, né, da RBS, que nos auxiliou muito na área comercial. Então, é algo, assim, que é gratificante a gente ter essa parceria. E falando, né, Elisiane, da questão da autoliderança, a importância que a gente tem em buscar um autoconhecimento, porque tudo começa na gente. A gente fazer uma boa liderança da nossa vida começa em a gente controlar as nossas emoções, né? A gente estar bem com os nossos pensamentos, porque a gente só vai conseguir liderar, seja nós mesmos ou seja uma equipe, quando a gente está bem, quando a gente está equilibrado. Claro que o equilíbrio não vai acontecer sempre, mas no momento que a gente se conhece e se treina, né, para se conhecer, para controlar as nossas emoções, cada vez mais a gente consegue, então, conquistar a autoliderança e começar a brilhar em vários aspectos da nossa vida.
Isso que você falou do treino, Bianca, eu acho assim, uma coisa fundamental na vida da gente. Porque tudo é treino. Eu sei que as pessoas me perguntam muito sobre comunicação. Ó, o Sandro Krekovec! Ah, o Sandro! Ah, que show! Maceió presente! É Maceió, né? Ah, que show, show! O Sandro foi aí também nosso parceirão da RBS, né? Super! Queridão, Gente boa! Um profissional de muito sucesso, comercial na veia, assim, olha, foi uma pessoa muito legal da equipe aí. A Janaína lá em São Paulo também tá. Um abração para a Janaína. Tem São Paulo, Maceió, Pelotas, eu já vi também o Ned. Isso é muito legal a gente ver. Eu digo assim, ó, muito legal. Eu sei que o Sandro há pouco fez essa transição, ele continua em TV e tá tendo uma postura de liderança muito bacana, se destacou sempre. Então, isso é muito, muito legal a gente ver que a gente precisa treinar isso dentro da gente. Entra naquela questão que as pessoas me perguntam, mas comunicação é uma coisa difícil. Eu dou cursos de comunicação e tal, porque as pessoas precisam se desenvolver. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa se comunicar bem cada vez mais, porque tem tanto problema e tanto ruído que justamente é por falta de saber se comunicar. Uhum. E eu digo, é poderosa a comunicação. E então, eu volto a essa questão do treino. Então, treinar a liderança dentro da gente é uma escolha que a gente faz. E a partir do momento que eu exercito esse papel, cada vez ele vai fluindo. De forma natural. Tu concordas, Bianca? Concordo perfeitamente. Quando a gente vai treinando, né, as nossas emoções, eu acho que assim, a gente tem aquelas vozes que conversam com a gente, né? Aquelas que nos impulsionam e aquelas que acabam, muitas vezes, querendo que a gente fique na zona de conforto, que não mude, né? Não dê um passo adiante. E a gente treinar esse olhar para dentro, essa comunicação interna, né? Que tu falaste em comunicação, mas a gente conversar, a gente se conhecer, a gente olhar, se impulsionar pelos nossos pontos fortes, saber que nem sempre a gente vai estar, né, nem sempre a gente vai conquistar com a perfeição, que é difícil, muitas vezes a gente se cobra a perfeição, mas é importante a gente treinar e sempre buscar o equilíbrio, né? E quando a gente tropeçar, a gente sabe, não, eu sou um ser humano, a vulnerabilidade faz parte e vamos lá, vamos aprender com esse processo e partir, né, para o aprendizado. Eu acho que é nesse sentido, esse é o controle das emoções, né? A gente não querer dizer que a gente vai estar sempre bem, sempre equilibrado, porque a gente sabe que sempre vai ter algum desafio e que a gente vai, né, saber como enfrentá-lo ou vai aprender com esse desafio. Acho que nesse sentido, por isso que nesse momento, assim, né, que está sendo tão desafiador, a gente precisa mais do que nunca saber ser líder de si mesmo. Acho que nesse sentido, liderar as emoções, porque se a gente não se lidera, né, a gente acaba... porque a gente está muito mais acostumada a olhar para o mundo lá fora, né, olhar para o externo. E não dentro da gente, não olhar para as nossas emoções. Então, muitas vezes a gente aponta algo no outro que a gente está precisando melhorar dentro da gente. Então, acho que nesse sentido, a autoliderança é importante. A gente se conhecer para realmente ver que muitas vezes o que eu vejo lá no outro, eu preciso melhorar. Tem algo a ver comigo. E agora tu falaste em aprender, eu quero comentar aqui a presença do Daniel Potker, que foi meu professor, que foi fantástico num curso que eu fiz, justamente na minha especialização em gerenciamento de pessoas da Unijuí, que foi um profissional muito legal. Olha aí o Giovanni Grisotti, nosso super investigativo da RBS TV. Então, a gente tem pessoas tão legais que nos ajudam nesse processo de aprendizagem. Uhum. E é muito importante a gente se conhecer. Esse autoconhecimento, a gente trabalhou muito nessa pós. A gente justamente aflorou essas questões de autoconhecimento, de como a gente... Essa questão que tu está trazendo aqui, quando incomoda muito algo no outro, poxa, Deus, por que está me incomodando tanto assim? Então, aquela coisa de tu te olhar, de tu te avaliar, de tu ver o que tu está podendo aprender, mas afinal de contas, o que isso está querendo me trazer? Uhum. Esse é um processo muito interessante. E eu posso dar um pouco também, Bianca, o meu exemplo do jornalismo. No jornalismo, a gente senta para uma reunião de pautas. Isso. Uhum. Então, a gente discute
naquela reunião de pautas, todo mundo, é um brainstorm que a gente chama, as pessoas todas sugerem pautas e aí a gente vê, tá, mas essa pauta, o que que isso pode trazer para ajudar as pessoas? Isso aqui é impactante, isso aqui realmente vai, né, ajudar, o que que vai trazer, isso está acontecendo, sempre baseado na realidade, lógico. E assim é o mundo, assim é a vida. Então, essas percepções que a gente tem que ter, e isso é através da liderança, no processo de escolha, que eu acho que aí bate uma questão muito importante. Aquelas questões de mudanças que a gente faz, né, Bianca? Você fez mudanças, eu fiz mudanças. Quantas pessoas estão fazendo mudanças? Gente que perdeu o emprego, gente que se viu ali no momento de não, eu preciso sustentar minha família, eu tenho que correr, eu vou ter que exercer o meu papel de me liderar e me liderar a minha família junto com as pessoas que estão à minha volta e partir para um novo trabalho. É desafiador? É. Mas e aí? Como é que você, como publicitária, vê todo esse momento? Porque você tem aí essa tua marca, que é a Bianca Criativa. E aí a criatividade, eu acho que é algo assim que o brasileiro tem de sobra e está mostrando isso. A criatividade, eu sempre gosto de dizer que a criatividade ela começa pelo olhar que a gente tem pelas coisas, né? Qual que é o olhar que a gente tem? Se a gente não muda o nosso olhar, a gente acaba fazendo a mesma coisa. A gente não sai, né, não desenvolve uma criatividade, coisas diferentes, novas conexões. Então, quando a gente olha para um momento, por exemplo, como tu falaste, um momento de uma transição de carreira, onde eu fecho um ciclo numa empresa, ou fecho um negócio, enfim, fecho um ciclo, e eu não tenho um novo olhar para mim, olhando as minhas habilidades, olhando o meu potencial, olhando aquilo que realmente eu posso transformar no mundo, eu fico paralisado. Então, no momento que eu consigo ter esse novo olhar e fazer as conexões, ver onde eu posso estar atuando, onde eu posso estar levando as minhas habilidades, eu consigo, né, conquistar o que pode ser um problema momentâneo, a gente consegue resolver criativamente, uma solução criativa, né, a partir do olhar. Mas claro que esse olhar ele tem que ter tem que estar contagiado com positivismo, com entusiasmo, com boas energias, porque senão, se a gente começa a pensar negativo, né, tudo vai travar. Então, a gente precisa trazer o entusiasmo aí para criar, né, para ter novas possibilidades. Eu gosto de dizer sempre que a gente tem infinitas possibilidades. Nós, enquanto seres humanos, né, com um potencial incrível que cada pessoa tem, a gente tem infinitas possibilidades. A gente precisa, né, sempre buscar onde nós podemos aplicar as nossas habilidades para poder brilhar. Cada um de nós, né? Por isso que é tão importante essa questão do autoconhecimento, de a gente se autoliderar. Porque no momento que eu me lidero, no momento que eu me conheço, eu vejo que onde eu posso atuar e onde eu posso dar o meu melhor, e onde eu posso ser feliz, né? Onde eu posso, então, conquistar aquilo que eu vim para conquistar. Então, é nesse sentido, assim, por isso que começa muito nessa questão da autoliderança. Né? E assim, Bianca, por exemplo, eu, por exemplo, busquei, eu tenho duas formações, jornalismo e letras, já atuei nas duas áreas, comecei como educadora, depois fui para o jornalismo, me apaixonei, me encantei e tal, mas continuei em alguns momentos exercendo a minha função como educadora. Aí depois eu quis me especializar, quis, né, fazer mais, fiz também o curso de coaching. Você diria assim que é importante a gente investir em formação sempre e vamos pensar também naquelas pessoas que muitas vezes não têm uma capacidade de custear um curso mesmo, sabe? Um curso, enfim. Mas que elas busquem que alternativas, por exemplo, elas podem trabalhar essa criatividade que elas têm dentro delas para se encontrar em alguma coisa. Sim, eu sempre gosto, a questão da criatividade, ela tem muito a ver com o nosso repertório, né? O que é o nosso repertório? É tudo que a gente consome. Então, por exemplo, toda a nossa busca intelectual, né? Desde cursos, então, infinitamente, assim, né? Em cursos, a gente aprende muito. E hoje, assim, tem a questão de cursos, tantos cursos gratuitos e de bom conteúdo aqui na internet, né? Cursos online, a gente não precisa sair de casa mais, né? Ainda mais nesse momento que a gente precisa, né, estar mais em casa. Então, assim, ó, tem muita oportunidade, né, para a gente crescer aqui no digital. Então, quanto mais a gente aumentar o nosso repertório com conteúdo, né, com livros, né, com troca de ideias,
tu estar com pessoas que realmente buscar pessoas que te auxiliem nesse processo também, tudo vai fazer com que tu comece, né? Como a gente vê que a criativa começa a acender luzinhas, né? E aí começa a acender luzinhas, e aí o que é a criatividade? Quando a gente começa a conectar essas luzinhas, né? Que é aquilo que a gente consumiu, o conteúdo que a gente consumiu, aquilo que a gente vai aprendendo sobre a nossa experiência, porque cada um de nós tem uma experiência, né, de vida e que pode aí buscar conhecimento e agregar, fazer a junção, né, de tudo, de todo esse repertório, buscar novas, né, novas habilidades para então criar novas possibilidades, né? A gente gosta de dizer assim, é preciso buscar referências, é preciso buscar conteúdo, né? Isso é sair da zona de conforto, né? Então, tu buscar um conteúdo diferente, tu buscar um curso, né? Tu te aperfeiçoar, ler um livro, é sair da zona de conforto. Então, é isso que vai fazer tu te tornar mais criativo, né? Porque as luzinhas vão acendendo e quando vê, tu faz uma conexão, que é a criatividade. É importante. Oh, Marilene Arruda, A querida. Mari, querida. Um beijo enorme. A Fiz irmã também. Elaine Ramos. Eu estou vendo aqui ex-alunas, a irmã Elaine, a educadora maravilhosa, uma pessoa que tem muito a nos ensinar, faz um trabalho bonito com a Domus também. Então, a gente trata aqui das questões de bagagem, né, Bianca? Então, é a nossa bagagem intelectual, a nossa generosidade em compartilhar o que a gente está aprendendo. E eu diria que as lives, gente, são uma excelente oportunidade. Porque hoje em dia, tu assiste uma live com grandes filósofos, pensadores, com profissionais de diferentes áreas médicas, da publicidade, profissionais liberais variados, em que a gente pode aprender muito, de acordo com aquilo que a gente gosta. Então, tudo isso nos proporciona aprender. Agora, para isso, eu também tenho que estar aberta. É esse olhar, né? A gente fala o olhar, tu tem que estar aberto, tem que tirar, né? Entre o que você quer, né? Acho que tudo começa com a questão. O que a gente quer? A gente quer ficar, de repente, no lugar que a gente está, ou a gente quer dar um passo adiante? Para a gente dar um passo adiante, para a gente crescer, a gente precisa trazer conhecimento, precisa agregar, né? Então, a gente precisa buscar o conhecimento e a gente tem muito conhecimento aqui nesse mundo digital, né? Para todas as áreas, bem como tu falaste, Lisiane, é importante. E outra coisa que eu acho assim que é muito legal é que tu falavas das questões de habilidades. Cada pessoa tem habilidades. Então, muitas vezes uma pessoa, ela não é tão hábil, não se dá tão bem naquela competência. Ela pensa, mas eu não sei. Mas naquela outra, ela é sensacional. Então, é essa questão de a gente também perceber as nossas habilidades, ouvindo essa luzinha que nos conta intuitivamente o que é o melhor, porque tem essa luz, o nosso euzinho lá que está nos dizendo o caminho, ele está sempre... Só que a gente tem que estar aberto para ouvir. E nos faz com que a gente consiga, então, perceber que ninguém é perfeito, a gente não é perfeito, e a gente, graças a Deus, pode aprender sempre, mas a gente precisa ter essa postura humilde, mas é o humilde de querer aprender, não é o humilde aquele que, sim, né, no sentido, mas é o humilde de querer aprender. É uma postura de humildade, saber que eu sempre posso mais. Eu gosto muito, o Cortella, ele trabalha muito bem isso, da questão da humildade, da generosidade, do compartilhar o teu conhecimento, porque são as formas que tu tem, a partir do momento que você compartilha conhecimento, você está inspirando outras pessoas, que é o que a gente está falando aqui, que é a inspiração. Porque a gente sempre se inspira em alguém, certo? Até porque quando a gente vem compartilhar algo, a gente precisa também se preparar, né? E essa preparação é a mesma coisa quando a gente vai dar uma aula, né, Lisiane? A gente precisa estudar, a gente precisa se preparar, precisa colocar em tópicos, então a gente já está se preparando também. Então é um ganho, né? Aquela questão, quem ensina, né? Quem vem para ensinar, aprende duas vezes, porque a gente precisa, né, buscar um conhecimento, precisa continuar, né? Ter essa continuidade de
de conhecer e essa sede por conhecimento, né? E aquela velha frase, né? Só sei que nada sei. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu tenho para aprender. Então, nesse sentido, assim, que eu acho que a gente vai para a nossa liderança interna também, né? Liderança interna. E aí tem aquela questão que nem todo mundo, né, Bianca, acaba fazendo aquilo que, bah, eu não estou bem realizada naquilo que eu estou fazendo. Mas é o que temos para hoje, é o que temos para agora, é o que temos para o momento. Então, talvez isso que eu estou fazendo nesse momento vai ser aquilo que tu falavas. Exercitar uma habilidade para uma coisa que eu vou precisar daqui para frente. Tem esse lado também da aprendizagem. Essa questão das habilidades, né, Lisiane, eu gosto sempre de falar que muitas vezes a gente olha para aquilo que a gente não é bom. Não, eu não sou bom nisso, e a gente fica lá, né? Eu não sou bom, tem que melhorar, tem que melhorar. E esquece de olhar os nossos pontos fortes. Acho que uma grande questão é a gente olhar, claro, não, acho que a gente precisa olhar para aquilo que a gente precisa melhorar, óbvio que sim, mas tem questões que a gente faz com fluidez, que é nosso, que é dom, que é talento, que é, né? Aquilo que não precisa fazer força. E aí, às vezes, a gente querendo melhorar, querendo só foca no negativo, naquilo que a gente precisa melhorar, e esquece daquilo que é positivo. E isso vem muito da nossa, desde a criação, né, de tudo, porque, na verdade, muitas vezes a gente. Vamos pensar lá, a nota do filho, né? Se vê uma nota lá em português, lá, nota 9, história 9, geografia 9, tudo ótimo. Aí vem a nota matemática, o 5. Onde a gente vai apontar? A gente vai falar parabéns pelos outros ou vai chegar lá e vai apontar, mas como assim? 5 em matemática? Né? Então, assim, é uma questão cultural já, né? Que a gente carrega isso. Acho que é um dos paradigmas também que a gente precisa cortar, né? E olhar para aquilo que a gente faz bem, que é natural, que é o nosso natural. Tem questões, tem habilidades nossas que são naturais. E a gente fortalecer essas habilidades, né? E, claro, buscar as outras, mas não esquecer daquilo que a gente é bom, daquilo que a gente é bom em fazer, né? Que é nosso natural. E eu fico imaginando agora, Bianca, você frente à tua função que você assumiu. Vamos falar um pouquinho da liderança feminina, né? Gerente comercial. Sim. Uhum. É uma questão de meta, é grana que tem que entrar, é desafio todo dia. A gente está vendo tanta gente aí que tem metas. Como é que foi para você, sendo, digamos assim, uma profissional que praticamente é a única aí no estado que entrou numa carreira assim? Foi muito desafiador. Eu acredito que você deve ter encontrado muitos desafios e muitas coisas que você não gostou de ter ouvido. Bastante. Vou contar um pouco dessa história, então, que começou lá em 2007, lá da RBS TV. Então, em Santa Rosa, eu fui a primeira mulher a ser gerente comercial da RBS TV. Tinha mais uma, então, segunda no estado, e a primeira gerente comercial mulher na RBS TV de Santa Rosa. Eu posso dizer que, assim, não, foi bem desafiador no começo, porque não tinham visto uma mulher, né, assumindo esse papel. E qual que era o tradicional, né? Os antigos gerentes, eles jogavam futebol com os clientes, enfim. E algo muito que me marcou muito lá no comecinho da minha carreira na RBS, que eu fiquei durante 5 anos, foi que me falaram assim, ela não vai durar, né? Chegou até mim, ela não vai durar 6 meses na TV, porque ela não sabe jogar futebol com os clientes. E me falaram isso. E aí eu peguei esse comentário e falei assim, não, eu não preciso jogar futebol. Eu posso trazer o meu resultado com o meu trabalho, com o meu esforço, com o poder de uma equipe que vai atrás, o poder de uma liderança que transforma, que usa as inteligências individuais de cada um da equipe para evoluir, né, para a empresa evoluir. E eu até, de certa forma, posso dizer hoje que esse comentário foi, querendo ou não, foi um impulsionador para eu conquistar alguns objetivos. Que eu pensei assim, não precisa, ninguém precisa jogar futebol. Imagina, né? Claro, era cultural, era algo que ninguém tinha visto. Imagina uma mulher, né, isso há quantos anos atrás? Quebrou uma barreira.
Quebrei uma barreira, quebrei uma barreira. Não precisei jogar futebol, sabe? Fiquei 5 anos, fui... tu sabe, Fechou né? as metas. Fechamos as metas. Lembra do PPR, né? Que era as participação, que era para aumento de salário para toda a equipe, né? Então o comercial tinha que atingir um determinado X de vendas lá para toda a equipe, né? Conquistar salários extras, a gente sempre conseguiu quando eu estive lá, assim, a gente realmente assumiu a TV num momento bem desafiador, né? Posso dizer que era a última, tá? No ranking comercial, tá? No ranking comercial nós éramos o último quando eu assumi. Então o desafio foi muito grande, mas assim, eu contei com pessoas maravilhosas na equipe. Algumas estão aqui nos assistindo hoje, com Dão líderes palmas para elas. líderes maravilhosos que me impulsionaram, que a gente juntos, né? Acho que sempre posso dizer, ninguém faz nada sozinho, a gente Ninguém faz faz. time. E as conquistas, assim, foram muito impulsionadas por pessoas maravilhosas, assim, que hoje eu tenho como meus amigos, sabe? Assim, que tem nós, Elise, a amizade, a gente não tá mais trabalhando juntos, mas a amizade permanece. Acho que é isso que é a grande riqueza da vida. A gente É a grande riqueza, com certeza. E a gente se acompanha, a gente vê a evolução do outro, a gente vibra pelo outro, porque isso é assim, para eu estar bem, eu não preciso que os outros não estejam bem, todos podemos estar bem. Sabe as visões realmente, justamente de uma liderança feminina e positiva. isso. A mulher sempre teve aquela. Agora, não é que a gente vai ter papo feminista aqui, mas a mulher sempre teve aquela coisa da competição com a outra mulher. E eu acho que. E agora que nós estamos indo. Lindo mesmo, irmã Elaine, é isso aí. A gente está percebendo que não é a outra sendo menos, ou estando menos, ou não conquistando as coisas, que eu vou me sobressair. Que bom que eu possa inspirar outras mulheres a fazerem coisas que elas muitas vezes acharam que as mulheres não poderiam fazer. Então eu estou vendo um momento da mulher que a mulher tá muito assim antenada com as coisas, tá muito antenada. Gente, eu assim, ó, eu vejo exemplos fantásticos. Por exemplo, as mães da favela, através da CUFA, que é assim, uma ONG que eu realmente admiro muito o trabalho. Então, a capacidade de liderança dessas mulheres que se juntaram nessa pandemia e estão se ajudando. Ó, Karine, minha colega aí da especialização, Karine Golim, faz um trabalho super bacana também. Então, a gente está percebendo que as mulheres, elas se juntaram, no caso das mães da favela, e elas, através de uma liderança mega, super positiva, elas estão conseguindo dar de comer e se ajudar a cuidar os filhos umas das outras. Um salve para nossa querida Simone. Simone, querida, olhou comigo. Lá de Torres, uhum. Querida. A Simone é outra pessoa que passou, que esteve pela nossa caminhada, uma mulher super guerreira, que superou várias coisas e tá aí. Que legal. Muito bem, graças a Deus. Deixa eu mandar um beijo. Olha, eu tô vendo as pessoas aqui que estão mandando um beijo, porque eu também são mulheres que lideram, né, Simone? Uhum. A Carla, minha ex-colega lá da RBS, da Hidrotec também tá aqui, querida. Um beijão. A Rúbia também, antes, mandou um beijão também, manda um beijão para ela. Rúbia, querida. Super alto astral, muita alegria. Então, assim, ó, é justamente isso. É a gente se inspirando e a gente se dá conta que a gente se ajuda, que eles nos ajudam, que elas nos ajudam e que tudo pode ser possível. Olha, o Domus faz um trabalho fantástico também com aulas para pais, professores que... Então, é isso, solidariedade, se ajudar, fazer um trabalho voluntário, Bianca. Isso também é um papel de liderança tão importante. Eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos, eu fiz um intercâmbio lá, e eu fiquei muito impressionada, sabe? Muito impressionada com o quanto eles eram voluntários. As casas que eu ficava, eu fiz um intercâmbio pelo Rotary. Então, eu ficava nas casas... E as mulheres, uma era voluntária nisso, outra era voluntária. Meu grupo de voluntária de tal coisa. E assim, ó, muito forte isso. Então, o voluntariado
no Brasil, a gente está vendo que está crescendo enormemente, a gente está vendo tantas entidades que estão crescendo. E o que que é isso? Através da liderança. Exatamente. Eu preciso mandar um beijo para a Maria Rita também, que está aí assistindo. São mulheres maravilhosas, né? Que a Vanusa também. E a gente só tende a crescer com essas parcerias, né, Lisiane? Cada vez mais, né, a gente se unir, olhar e se inspirar umas nas outras. Acho que é nesse sentido, assim, que a gente ganha, que a gente tem muito a ganhar, né? Como sociedade, como mulheres, né? Essa questão pelo potencial que a gente tem. A gente traz também aquela questão, né, de a gente esconder, a gente silenciar a impostora que existe dentro da gente, né? Ai, fala um pouco sobre esse negócio da impostora aí. Ó, Lisandra! Lisandra, queridona! É outra líder nata aí que tá... É a outra líder maravilhosa. Maravilhosa. Então, olha quantas inspirações que a gente tem. Que convivência produtiva tivemos, né? Exato. Então, essa questão que tu falavas, desculpe te cortei, mas a síndrome da impostora é uma coisa que bate na gente, né? Totalmente. Porque até a questão da liderança, a liderança ela vem junta com a vulnerabilidade, né? Então, ela está muito associada. Então, a gente precisa ter coragem e silenciar essa impostora que mora, que habita dentro de cada um de nós. O que é essa impostora? Ela é aquela que vem quando tu tá lá, por exemplo, vou falar na época lá de fechar um contrato comercial importante. Aí tu tá indo no caminho lá, tá pensando e vem aquela voz de mas será? Será que eles vão aceitar? Será que essa proposta tá boa? Será que tu não era para ter feito um pouquinho melhor o projeto? Será que não é melhor tu voltar lá e buscar alguma coisa e marcar para outro dia? Sabe aquela que vai te freando para te não... Porque parece que sempre tu tem que melhorar. Não, vou ler mais um livro, vou fazer... Sabe? Tu não dá um passo, tu não coloca as tuas ideias em ação, não coloca, né, a tua energia aí, as tuas ideias para o mundo, porque tu acha que tu tem que melhorar. E é como tu falaste antes, ninguém é perfeito, né, Lisiane? A gente não é perfeita. E a gente só vai melhorar quando a gente colocar realmente as ideias, colocá-las em prática, porque cada passo de uma vez. Assim que quando a gente... Cada passo. Eu gosto de uma frase que fala que o caminho se faz ao caminhar. Então, quando a gente vai dando os passos, a gente vai aprendendo com esses passos. E ao aprender, a gente vai se tornando cada vez melhor. Mas agora, se a gente não dá esse primeiro passo, se a gente não dá esse impulso, a gente fica sempre na mesma. Então, a gente precisa silenciar essa impostora, né? Que vem lá querer nos frear, para não deixar a gente brilhar, né? A gente precisa silenciar ela e, sim, ir para ação, fazer, né, o que é preciso ser feito. Tem uma pergunta aqui sobre os novos formatos de trabalho, onde os times estão operando fora das empresas. Então, como trabalhar esse papel de liderança realmente é bem desafiador, porque uma coisa é tu estar no dia a dia nesse convívio. Outra questão é tendo que exercer o papel de liderança, mesmo não estando ali no presencial, né? Como é que você diria ou ajudaria para essas pessoas que estão nesse desafio de novos formatos? Eu vejo assim que mais do que nunca, né, a comunicação é essencial. Se num papel de liderança em que a gente está com uma equipe, né, olhando olho no olho, né, próximos, né, porque a gente pode olhar olho no olho aqui no digital também, mas próximo a gente sente outras comunicações, porque tudo comunica, né? Mas nesse momento, eu acho que fortalecer a comunicação é fundamental. E aquela velha questão, o óbvio tem que ser dito, né? Muitas vezes a gente acha, né, nós, enquanto papel de líder, né, não, mas isso é tão óbvio que eu não vou precisar falar para as pessoas, não vou precisar falar para a equipe. Mas muitas vezes as pessoas não têm essa consciência. Então, o óbvio tem que ser dito sim sempre. E eu vejo que assim, nesse papel hoje, né, de estar numa liderança fora das empresas, o principal é realmente ter, né, a comunicação alinhada, questionar a equipe, deixar que a equipe traga, né, as suas ansiedades também, e também, né, as conversas individuais. Eu acho que, claro que a gente, dependendo do número de pessoas da equipe, a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Mas eu vejo assim, para a gente gerar uma sintonia, gerar um resultado, a comunicação, estar escutando, né? O líder, né? O papel do líder enquanto escutar, né? A gente
Muitas vezes a gente acha que as coisas estão para um rumo, mas se a gente não escuta a nossa equipe e ter uma escuta ativa, com empatia mesmo, né, para entender o que está limitando de repente, né, o que está travando as pessoas. E aí vem o papel do líder, então, de guiar, né, abrir o caminho, guiar, né, eu acho que é um grande papel. Estender a mão, porque as pessoas, elas não esquecem, eu vejo por mim, assim, experiência própria, interesse genuíno, a Karine está falando, isso é muito importante, porque ela também exerce papel de liderança. A pessoa tem que perceber que realmente tu está interessada nela. Uhum. Que tu quer que ela cresça, que você quer ajudá-la. É o interesse genuíno isso. Então, isso a gente percebe. E esse feeling, digamos assim, vou dar essa palavra do feeling, né? Essa percepção feminina, ela é muito aflorada em nós, mulheres. Uhum. Porque a gente tem essa questão toda de que a gente sempre está tendo sabe aquela parabólica que vai captando tudo. E aí, quando tu falavas da comunicação, Bianca, concordo plenamente. Tu entendeu? O que tu não entendeu? O que tu entendeu daquilo que eu te falei? Né? Como é que isso foi percebido por você? Qual é que é a tua contribuição? O que tu acha sobre isso? Tu acha que pode agregar? Aí tu está fazendo um papel de liderança com uma colega. Tu nem precisa ser a gestora dessa pessoa. Mas aí tu tá mostrando, e essa pessoa, muitas vezes, ela vai passar a te ver como uma líder. Quando tu traz a questão, né, Elisiane, de perguntar, né, é a grande diferença de simplesmente tu informar, né? Tu informa, tu despeja as coisas para cima das pessoas e as pessoas ficam, tá, e agora por onde eu começo? Agora, quando tu questiona, tu tá realmente tendo um interesse genuíno pela pessoa para que vê se realmente a pessoa entendeu o processo, porque para a gente que está muitas vezes trazendo algo, né, uma tarefa, uma ação para ser feita, certas ações são óbvias, mas para a pessoa que está recebendo, muitas vezes as pessoas começando, né, muitas líderes estão contratando pessoas sem conhecer as pessoas, né, pessoalmente, só à distância. E aí essa comunicação se faz muito pertinente nesse momento, né? E eu gosto também de dizer assim, por exemplo, em reuniões, né? Quando se faz as reuniões online, de realmente deixar com que as pessoas tragam, né? Questionar as pessoas, para que as pessoas tragam para a reunião, porque muitas vezes o problema que é meu também é problema de um colega. E quando o colega traz a solução de um problema, traz, né? Não só as questões dos problemas, mas trazer as soluções, eu me inspiro num colega de trabalho e posso fazer o mesmo. Né? Porque determinado mês pode ser a Maria que esteja se saindo muito bem, no outro pode ser o João. E o que a Maria fez? O que o João fez? Então, algo assim que a gente gostava sempre de fazer, né? Gosto de fazer, é incentivar o debate, né? O diálogo entre a equipe, que a equipe traga, né? Para o todo, né? Aquilo que realmente está dando certo. O que eu estou fazendo para fechar a meta, para fechar os desafios? O que eu estou fazendo? Então, deixar, né, isso que a gente estava falando, né, dentro da inspiração, é a gente trazer inspiração dentro de uma equipe também, principalmente nesse momento aí que é desafiador, né? Muitas pessoas trabalhando de casa, né, por a gente não poder sair, enfim, e não ter esse contato, que o feeling aumenta quando a gente está presencialmente, né, Lisiane? Então, claro, facilita, mas a gente se desenvolve bem mais nesse processo também. Então, acho que é desafiador, mas a gente tem que pensar positivo, ter entusiasmo e colocar ações, né? É possível. A Lisandra pontua aqui que a pessoa se sente participante do processo. E tu conseguir engajar as pessoas, a gente fala tanto em engajamento, né? Engajamento na rede social, engajamento na empresa. Porque, claro, se a pessoa está engajada, se ela está se sentindo participante, se ela é estimulada a fazê-lo, cada vez mais ela vai se sentir dentro desse processo, que é a roda que gira essa engrenagem. E para a roda girar,
todos têm que caminhar para o mesmo lado. Para o barco chegar no destino, todos têm que remar para o mesmo lado. Então, essas visões de cooperar, de ser engajado, elas estão super, super em alta e elas são, digamos assim, características importantes nas pessoas. Essas pessoas que têm essa visão de se engajar nos processos, de se engajar nas lutas e nas causas que elas querem, do que elas acreditam, essas pessoas conseguiram sacar algo fantástico, que elas evoluem mais rápido. O processo delas é mais rápido. Até porque se as pessoas estão engajadas, estão com entusiasmo, né? Aquele novo olhar que eu falo para ter criatividade, a gente vai estar com os olhos mais ativos e querer e ver as oportunidades. Porque se a gente está atucanada, se a gente está num momento de estresse e que pensando que nada vai dar certo, que a gente não consegue enxergar as oportunidades, né? E aí a gente não é líder de si mesmo, começamos de novo, voltamos para lá, a gente não fica emocionalmente controlada e acaba, né, tomando as atitudes que não são as melhores atitudes. Então, por isso que a gente fala lá da questão de se liderar, né, de olhar as suas emoções, né, e o líder também olhar as emoções da equipe, né, por mais que é desafiador, né? Muitos momentos eu gosto muito de um termo que a Bethânia Tanuri usa, que é o líder agridoce, que é aquela questão, em determinados momentos eu vou ser doce, né? Eu preciso olhar as emoções, mas em outros determinados momentos eu vou ser lá, captar mais a questão do gestor e fazer as cobranças, fazer porque nós precisamos entregar, né, uma meta, nós precisamos entregar os objetivos, né, para que essa equipe, né, precisa entregar, então é o agridoce. Às vezes a gente vai ser mais doce, vamos olhar para essas emoções, cada um vai ter que cuidar das suas emoções e agir, né? A gente precisa de ação, né? Eu acho que nesse sentido, assim. Bianca, agora que tu falas isso, eu acho assim, uma questão super importante. Sabe que as pessoas que eu considero amigas, tá? Tem uma pessoa que está colocando aqui, eu só não estou conseguindo ver o nome. É o Donádio. O Donádio, feedback. Donádio, dá uma aula aqui. Dá uma aula. Feedback. Com certeza. Isso é tudo, né, Donádio? É tudo na vida da gente. Feedback com o marido, feedback com o namorado, feedback com o filho, feedback no trabalho com o gestor, feedback com o colega. Nós precisamos de feedback. E as pessoas muitas vezes se magoam. E aí, ó, foi pontual isso dentro do que eu ia falar. Eu gosto de pessoas que me dizem, ó, isso aqui eu achei que eu tinha que ter feito. Isso aqui... Não só as que me dizem, ai, tu é maravilhosa. Ai... Não, a gente gosta de elogio. Ninguém aqui vai dizer que não gosta. Todo mundo adora. Mas aquela pessoa que tu sabe que tá te falando, não para te botar para baixo, mas para te ajudar. Porque ela já vem com aquele jeitinho que ela vai te dizer. Muito legal isso que tu falou, mas eu colocaria mais essa questão aqui. Ou eu mudaria um pouco esse enfoque e, sabe, que entra na questão do feedback que o Donádio falou. Isso é tão importante. E eu sempre digo, gente, verdade, com amor. Feedback é presente. Não leva para o pessoal, é presente. Concordas, Bianca? Concordo. E Lisiane, assim, eu acho, o Donádio traz ali que acredito que as mulheres têm uma sensibilidade incrível nesse ponto. E eu vejo, assim, a questão, concordo, né, com o Donádio, mas eu vejo, ele sempre foi muito sensível também, soube dar muitos bons feedbacks para o crescimento. A pessoa, assim, a gente precisa quebrar essa barreira que tem contra o feedback, que é a coisa ruim, né? A gente tem uma questão cultural. E o feedback é uma excelente ferramenta de liderança, porque a gente, né, enquanto líder, né, quando tu vai dar um feedback, tu também vai receber um feedback. Tu tem que, aí entra mais uma vez a questão da escutativa, porque num processo, né, num processo de liderança em equipe, há os dois lados. Então, assim, no momento que dou um feedback, eu também tenho que estar aberta para receber um feedback e construir algo com a equipe. Né? Ninguém é dono da verdade, mas a gente precisa, né? Enquanto líder, tu estás numa posição que tu precisas, né? Tu tem algumas ferramentas, enfim, que tu estás ali para desenvolver esse time também. Mas desenvolver, acho que a gente todo momento, toda
tudo é oportuno para a gente também se desenvolver e aprender com cada situação. Então, acho que é nesse sentido, assim, a gente entrega, dá um feedback, mas a gente também está aberto ali para receber, né? E fazer uma grande troca, né, com as pessoas, porque eu acho que aí está a grande chave para o crescimento também, né? E para a união da equipe, eu vejo assim nesse sentido, assim, porque muitas vezes a equipe também traz, né, algumas questões que a gente não enxerga e a gente também está ali para melhorar e para se construir quanto time, né? Se construir como equipe. Olha, Débora. Olha só que legal que a Débora está colocando aqui, fantástico. Isso exige o quê? Transparência e alinhamento de expectativas dentro do feedback. Porque daqui a pouco a pessoa está com uma expectativa mega, que ela vai ser o presidente da empresa. Vamos extrapolar. Sim. Né? Mas, enfim, vamos só para extrapolar, mas só para dar um exemplo. E, nesse caso, é muito importante, ó, aqui tu tem possibilidade disso, daquilo. Ser transparente, alinhar a expectativa. Olha, mas se tu buscas algo nesse sentido, aí tu vai ter que sair dessa cidade, tu vai ter que mudar. E isso implica no quê? Aula Clodonádio, relação de confiança. Perfeito. Tem que ter a relação de confiança. Base, né, liderança, né? É a base. É a base. Porque se tu tem essa relação de confiança e se tu realmente tem a transparência de falar para aquela pessoa e alinhar as expectativas dela, jamais ela vai esquecer. Ela vai dizer assim, poxa, aquela vez foi duro, mas aquela pessoa me disse que eu tinha que dar uma guinada, que eu tinha que fazer não sei o que não era bem aquilo que eu estava esperando. Né? Saber ouvir. Olha, as pessoas estão contribuindo, é tão legal isso, saber calar. É a hora de realmente ali, ó, escutativa. A hora, muitas vezes, de que tu gostaria de falar alguma coisa. Essa nossa live também está sendo uma aula de comunicação. Que tu tem que calar, porque a pessoa não está preparada naquele momento para receber. Isso também é uma questão muito importante. Porque tu vai construir algo muito maior. Exatamente, concordo plenamente, algo grandioso. Às vezes não é a hora de tu falar. Aquela pessoa não está preparada para que tu digas aquilo que tu tá. Então, tu vai construindo. Tu vai estabelecendo uma caminhada com ela e tu vai homeopaticamente, em gotinhas, tu vai ajudando ela. Porque tu já passou por aquilo, tu sabe como é que é. Tem a questão da... Muito da sensibilidade. Tudo é sensibilidade. Muito. E eu acho que aí entra realmente essa questão muito, realmente, da mulher. A gente tem essa sensibilidade, a gente tem muitos homens que têm uma sensibilidade muito fantástica, assim, que eu admiro, que eu já conheci, trabalhei, que eles realmente, sabe? Mas a gente precisa cada vez mais exercer a nossa sensibilidade. E isso é habilidade, né? É habilidade, Bianca. É a soft skills, né? Que a gente acha que as habilidades lá que são mais difíceis. Tu, né, exercer uma empatia, ter uma sensibilidade, te colocar lá no lugar do outro, né? Então, é muito uma série de questões assim que a gente precisa, né, se desenvolver para desenvolver a nossa liderança. Então, é fundamental. Mas a liderança gira muito em torno da comunicação, né? Tu falaste que é uma aula de... Não existe um líder se o líder não sabe comunicar, né? Porque o processo de influenciar pessoas, né? De tu influenciar para chegarmos juntos num objetivo. E a comunicação é peça-chave. A comunicação com o grupo, a comunicação individual, ela é... Né? Ó, um líder também tem que tomar, né, decisões difíceis. Não são flores. Realmente tem muitas decisões difíceis, tem muitos desafios, né? E numa liderança, e ele precisa tomar uma decisão, né? A tomada de decisão é muito forte, né, na liderança, né? É uma característica importante nas pessoas, né? Ter capacidade de tomar decisões. Isto. E a gente precisa tomar as decisões certas, né? Muitas vezes a gente vê que a determinada pessoa não evolui, né? Não está aberta a crescer, a gente precisa tomar uma decisão de chamar outra pessoa que queira estar ali naquele lugar, né? Que queira crescer junto. E eu vejo assim muita liderança, né? A gente desenvolve as pessoas, a gente num papel de líder, tu acaba
dando oportunidade para muitas pessoas, né? E muitas vezes se fecha o ciclo de outras pessoas porque não era mais para ela estar naquela função. Eu acho que é nesse sentido, né? Porque ninguém quer estar num lugar sofrendo, né? Porque muitas vezes a pessoa não está feliz e a gente sente isso. E a gente Isso, dá isso. oportunidade e tu vê que a pessoa não quer, ela não quer. Então, esse ciclo tem que se fechar. E essa sensibilidade, essa tomada de decisão, né? O momento difícil ali do gestor, né? A gente gostava de dizer, o momento mágico do gestor, a gente precisa tomar essa decisão também, que é, né, para as coisas fluírem como deve ser, né? Ciclos se encerram, outros ciclos se iniciam, e assim a gente vai renovando, né? Acho que é. Muito legal isso, né, Bianca? E ainda, ó, mais um reforço que muitos ruídos acontecem porque o óbvio não foi dito. E eu acho Então, que. mas era óbvio para mim isso. Mas para o outro não era. E a questão dos ruídos, né, Lisiane, assim, quando a gente está no momento de incertezas, como é o momento atual, os ruídos parece que eles se proliferam mais ainda, né? É verdade. Porque aquela questão assim que vem para derrubar, para te derrubar, para, né, entre uma equipe, assim, parece que flui mais ainda. Então, no momento de insegurança, né, a própria questão de boatos, enfim. Então, por isso que o líder precisa estar em constante comunicação e comunicando o que é óbvio para a equipe, reforçando o que é óbvio para aquela equipe, para que todos cresçam, né, para que todos cresçam juntos, né, que realmente o time aconteça, né. Evitando aquilo que a gente fala muito em empresas, em grandes corporações, a gente usava na comunicação o rádio corredor, porque Sim. espalhava feito rastilho de pólvora. Mas justamente quando eu tenho uma dúvida, eu tenho que perguntar para quem realmente pode me responder. E no papel de liderança, você tem que ser, claro, você tem regras que você cumpre, mas enfim, você tem que ser verdadeiro. Fundamental a clareza, e aí o óbvio é fundamental. Isso aí. Bianca, que live! Olha só, falta só 3 minutinhos, então nós vamos ter que meio que dar um agradecimento, deixar uma mensagem final que eu queria te pedir, né? 2 agora. Para essa galera que está aí, maravilhosa, participativa, energizada. Também a minha presença, Elisandro. Mas falar assim, eu acho que para fechar, sabe? Obrigada, Débora. Para fechar, eu acho que o líder é essencial que em qualquer papel, mesmo que tu seja empreendedor, né? Líder do teu negócio ou líder de uma empresa que tu faz parte, é ter o senso de dono. Né? Quando a gente é líder, a gente tem aquele senso de dono. Eu me sentia quando eu estava na RBS, quando eu estava na Hidrotec, eu me sentia dona. Porque aí a gente faz acontecer, a gente coloca a nossa energia no rumo certo. Então, assim, ó, a gente tem esse senso de dono, né, em qualquer papel que a gente esteja, ser dono daquilo, daquela ideia, daquela motivação, da liderança de si mesmo. Então, quando a gente sente esse senso de dono, a gente flui, a gente coloca a nossa energia e as coisas acontecem, porque a gente, né, quando a gente é dono de algo, a gente ama, né? Ama aquilo e coloca o nosso melhor. Acho que nesse sentido, assim, agradecer muito todos que participaram, né? Todos, Tá aqui, maravilhosos. um beijo. Bom rever muita gente querida aqui. Muito obrigada, gente. A gente vai deixar gravado assim que já perguntaram. Ser dono de si, ser dono do próprio nariz, tomar decisões, saber tomar decisões com amor, com empatia, comunicando. Então é isso. Bianca, gratidão, obrigada. Um grande beijo para ti. Obrigada. Obrigada a todos vocês que ficaram obrigada uma hora aqui. Convite também. Muito obrigada. Imagina! É um prazer. Adorei te encontrar. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.